Bom, hoje a ideia é a gente fechar, né, o tópico aí do nosso treinamento Step One. Então a gente abrangeu aí da barba, cabelo e bigode, né, como se diz, do início ao fim, né, da esteira de desenvolvimento. E, e aí hoje a gente vai falar um pouco sobre banco de dados e a questão de metodologias também. Bom, beleza, vamos lá. Então, boa noite aí, pessoal, para quem tá nos assistindo aí, está nos acompanhando nessa etapa final aí do nosso treinamento. A ideia é que hoje a gente aborde essas questões relacionadas a bancos de dados e a gente vai falar um pouco também sobre as metodologias utilizadas e as mais comuns no dia a dia de desenvolvimento de sistema. Bom, basicamente a gente parte aí da definição, né? Então, o que é um banco de dados? O banco de dados hoje ele é uma definição que eu achei bem legal. Ele fala que é uma organização, né, e armazenamento das informações de um domínio específico. Desta forma, elas ficam agrupadas aí, sendo que precisam ser armazenadas com segurança e conferência futura. Então, basicamente, é onde todo o sistema armazena as informações, né, por um determinado período de tempo, para que seja consumido ou atualizado em algum momento. Então, eu tenho um exemplo aí dessa questão do uso do banco de dados. A gente tem lá nossas interfaces, né, são os nossos dispositivos ou periféricos que fazem algum tipo de acesso a um servidor, nesse caso um exemplo de um site, um servidor web, e por sua vez ele acessa aí uma base de dados onde ele vai armazenar as informações e como se fosse um disco rígido, né? Você vai lá guardar suas fotos, tudo, só que em forma binária, né? Bom, hoje a gente trabalha com dois grupos aí de bancos de dados. A gente tem a questão aí dos relacionais, onde são os mais comuns a gente encontrar, onde a gente principalmente encontra em empresas grandes, em cenários corporativos, onde a gente tem dados relacionais, ou seja, eles são armazenados em formato de coluna e linha. A gente possui entidades que elas se relacionam entre si. Então, no exemplo em cima, a gente tem lá uma entidade de pedido e tem uma entidade de livro, entidade de venda. Então, por sua vez, o pedido ele é composto de um livro e ele é traduzido através de uma venda. Por sua vez, uma venda tem identificação do cliente. Então, um conjunto aí de entidades que se relacionam entre si. Já o banco de dados não relacional, que é o que tem crescido bastante nos últimos anos, que é o NoSQL, eles são bancos de dados que traduzem algo mais performático para atender a alguns cenários que o relacional não consegue cobrir. Por quê? Porque a gente trabalha com dados não estruturados, são informações que são usadas para consultas mais performáticas, onde a gente não tem toda essa cadeia, esse vínculo com entidades. E dentro dos bancos não relacionais, a gente consegue também quebrar em alguns agrupamentos. A gente tem o NoSQL orientado a documento, que é o mais comum. A gente tem lá uma chave-valor, então tem um identificador único, e tem o valor que geralmente é um JSON, um XML. Ele assume qualquer tipo de valor dentro desse campo. Ele tem na verdade, eu falei o orientado a documento primeiro, né? E a gente tem um chave-valor, que eu comentei. O orientado a documento é bem semelhante. Ele possui também chave, mas ele é como se fosse um agrupamento de chave-valor. Então, eu consigo ter uma estrutura semelhante a tabelas. E a gente tem também a representação de grafo, que é utilizado em árvores, principalmente árvores, por exemplo, você quer descobrir tipo, quem que é seu bisavô, então ele cria uma estrutura tipo de grafo mesmo, onde a gente consegue obter essa informação mais rápido. E o modelo colunar, né, que é bem parecido com o modelo relacional, porém a gente tem um identificador de uma estrutura e dentro a gente tem como se fosse uma estrutura de tabela, mas elas não são equivalentes de um registro para outro. A gente pode ter uma tabela com 5 colunas na estrutura de cliente, pode ter um outro registro com 10 colunas que também está relacionado a clientes. Então, dessa forma, a gente distribui os bancos de dados. Bom, alguns principais bancos de dados utilizados hoje no mercado.
A gente tem aí o Oracle, né, bem grande aí com relação a ambientes corporativos, o SQL Server, né, a parte do IBM DB2 aí foi bastante utilizado, muito em questão de processamento e armazenamento de grande volume de dados. Tem o Postgre bastante utilizado na web, o SQLite, muito bom também, ele gera um arquivo físico na máquina, então você consegue copiar para um pendrive, levar para outro lugar. E o MySQL também é bastante popular aí com relação ao web, e bastante forte com o PHP também. É evidente que tem outros também relacionais, então eu só listei alguns mesmo. E falando dos NoSQL, do não relacionais, a gente tem o pilar aí que é o MongoDB, né, que é o que trouxe aí toda essa moda, né, do NoSQL. Tem o CouchDB, a gente tem aí Scalaris, o Membase, o Cassandra, aquele Project Vondermon e o Redis, Tokyo Cabinet, esses particularmente eu não conheço, aquele Neo4j ali também. Então, eu trabalhei bastante com Redis, Cassandra, CouchDB, MongoDB e só, dessa listinha. Bom, dentre o banco de dados, cada um trabalha com uma forma de obter o dado, persistir, manipular de alguma forma. A mais comum é utilizar a linguagem SQL, que é comum principalmente para os bancos relacionais. Então, eu achei uma imagem bem legal que ele separa mais ou menos o que rege cada estrutura. Então, dentro do DQL, que é o Data Query Language, se não me engano, está relacionado apenas à consulta, então é onde a gente faz uso da instrução select. A gente tem o DML, o Data Model Language, se não me engano, que é relacionado à questão de manipulação do dado, então a gente tem a inserção, a atualização e a exclusão. O Data Definition Language é com relação à estrutura, então a gente cria estrutura, altera a estrutura e remove a estrutura. Estrutura que eu falo, tabela, procedure, etc. Tem o DCL, deve ser Data Command Language, alguma coisa assim, que é com relação à permissão. Então, eu tenho a questão de grant, que é permitir acesso a uma determinada estrutura, e o revoke, que é para revogar, né? E o DTL, que deve ser Data Transaction Language, que está relacionado aos comandos de transação, onde eu preciso garantir que todas as operações foram executadas para posteriormente eu executar um commit e um rollback. Isso a gente falando de SQL, que é a linguagem mais comum nos bancos relacionais. Aí eu coloquei um deparo ali do que é utilizado no banco NoSQL. Um exemplo ali é o MongoDB. Então, o comando que a gente tem no SQL para inserir usuários, a gente tem totalmente diferente no Mongo, onde ele acessa ali o DB, deve ser o tipo, container, o users, o nome do documento, insert, e tipo, ele coloca ali um JSON, né, que realmente é um valor. E a mesma coisa ali, o DB Users Find, que ele também obtém como se fosse uma consulta com o where, né? E a gente tem um find sem nada, que é para trazer todos. A gente tem ali na verdade, o segunda linha, ele está filtrando o que ele quer, né? O find todos, aí traz para mim o A e o B, e na terceira linha ele está tá pedindo para trazer todos, sem nenhum tipo de restrição, e já que na quarta linha a gente tem já uma condição, né? Então, traga todos, cuja idade seja igual a 33. É o equivalente aqui na linguagem SQL. Linguagem SQL tem bastante material na internet também, a gente não vai aprofundar muito. Até no meu canal tem um conteúdo básico para iniciante em banco de dados, mas basicamente é a tradução do que realmente está escrito em inglês. Selecione todos de onde? Da tabela usuários. E a condição é a mesma coisa. E o find, que a gente comparação de string é a mesma coisa. Age 33, name igual a Pedro. Bom, vamos já para o laboratório para poder te começar aqui a brincar para ganhar tempo. Eu optei por a gente fazer alguns testes aí utilizando o SQL Server, que é mais fácil de você encontrar conteúdo.
E no próprio site da Microsoft você baixa lá o SQL Express, que é uma versão gratuita limitada a 10 GB, se não me engano. Ele também tem algumas restrições de configuração, mas dá para a gente fazer tudo que a gente precisa em cima dele. E a ferramenta de gerenciamento de banco de dados, que a gente vai usar da própria Microsoft mesmo, que é o SQL Management Studio. Mas tem várias no mercado, tem o DB Weaver, tem umas outras também que dá para você conectar com o Firebird, que eu esqueci o nome, mas todas acabam fazendo a mesma coisa. Basicamente, para a gente acessar a nossa base de dados, a gente vai clicar aqui nesse tomadinha, ele vai dar a opção para você conectar localmente no seu SQL Server que é Express que está instalado na sua máquina, utilizando a autenticação do Windows mesmo, não precisa informar uma senha CSA, porque quando você instala ele já sugere que você utilize a credenciais da sua própria máquina. Conectei, ok, ele vem aqui, me traz todos os bancos de dados que existem hoje, então eu tenho aqui os bancos de dados dos meus sistemas, e eu até cheguei a criar um aqui para fazer uma POCzinha, e a ideia é que a gente vem com o botão direito em cima do banco de dados e clique em novo banco de dados. Ele vai exibir um modal, onde eu preciso informar o nome do meu banco. Ele pede proprietário, aí a gente coloca padrão, mas a gente pode determinar quem pode ter acesso ao banco de dados, então se eu tivesse outros usuários na máquina. E aqui ele traz algumas informações de configuração, então ele tem o tamanho do arquivo de log, que é um log gerado internamente por ele, e tem o tamanho inicial do banco, que o banco ele vai crescendo conforme você for alimentando ele. Não posso reservar tipo 100 GB Eu até posso, mas para que eu vou reservar 100 GB de espaço na minha máquina se até eu encher com esse volume de informação vai demorar muito? Então ele vem pré-definido aqui para iniciar de 8, limitado a 64, e aí ele fala aqui também que não, na verdade é aqui, ó, aumento automático. Ele aumenta de 64 em 64 mega. Então, quando ele atingir 64, ele aumenta mais 64. E está configurado para ser ilimitado também. Então, assim, quando tiver espaço em disco, ele vai criando. Tá rápido aí ou tá tranquilo? Não, tá de boa, tô acompanhando bem. Beleza, perfeito. Bom, criei nosso banco de dados. Eu vou expandir aqui o nosso menu de opções. Então, eu tenho aqui a parte de diagrama, onde eu crio uma visão ter uma visão visual é complicado de falar, né? Mas eu vou mostrar como que é. Eu tenho a tabela, então atualmente eu tenho uma tabela cliente, a gente vai criar uma também. Então tem, aqui tá português aqui, é bem ruim de ver, mas o legal é você utilizar o Management Studio em inglês, porque é mais fácil você lidar com as tabelas, com as informações. Por exemplo, exibições é um nome horrível, mas isso aqui é view. View é um mecanismo de consulta pré-definido que você usa em procedures e até mesmo queries. E tem outras opções também, tem a Procedure, que está com de programação, onde eu crio um bloco de execução de alguma coisa, então eu acabo quebrando um pouco o processamento com a máquina que está rodando o sistema. Existe muitas brigas entre arquitetos com relação a isso, porque uma coisa é você trabalhar com Entity Framework, Dapper ou Hibernate, onde você faz as consultas no próprio servidor de aplicação, ou você cria procedures, onde você acaba compartilhando o processamento de informação com o banco de dados. Então, vamos supor que eu tenho um processamento de 100%, eu deixo 50% para a máquina e 50% para o banco. Só que tem muitos arquitetos que não gostam, porque vou passar processamento para o banco, aí vai prejudicar minhas consultas que não tem nada a ver. Vou deixar o processamento tudo na máquina, aí meu site vai ficar lento. Então, existe uma briga ainda com relação a isso. Muita gente que não gosta de usar Procedure também. Enfim. Questão de tabela, mesmo esquema, a gente sempre vai conseguir fazer tudo via Wizard. Então, botão direito, nova tabela. Aí o nome da coluna é o nome que a gente vai colocar, um ID qualquer. O tipo, como é um ID, é importante que ele seja numérico, para que seja mais performático a indexação. Caso contrário, você utiliza um, alguma outra forma de ser performático também, por exemplo, o Unique ID, esse cara aqui,
que ele gera um guide. E aí, um pior dos cenários, você usa texto. Então, assim, se eu usar texto, você acaba com a performance da sua tabela. Mas geralmente o pessoal usa o int, que aí ele vai de 1 milhão a não sei quanto. Cada formato numérico ele tem uma limitação. Então, eu tenho o tinyint. Cadê? Tinyint. Tinyint, se não me engano, vai até 256. Então, se eu tentar inserir um dado, por exemplo, um número 300 nesse campo, não vai aceitar. Ele só aceita até 256, se não me engano. Eu tenho o small int, que ele também tem uma regrinha lá de quantidade. Deixa eu pegar aqui no Google, fica mais fácil a gente ver. Isso é muito importante na hora de criação de uma tabela de banco de dados, porque você precisa reservar o espaço correto para a informação que você vai armazenar. Você não deixar espaço sobrando ou colocar espaço que não vai ser capaz de armazenar aquela informação. Então, igual eu comentei, ó, o tinyint de 0 a 255, né, começa de 0. O small int, ele vai desse número aqui, 32 mil e tal. O int já vai em 2 milhões. E tem o big int, que vai, nem sei como que fala esse número aqui. Mas realmente um número bem grande. Então, por exemplo, eu vou criar uma tabelinha de domínio. O que é uma tabela de domínio? Que armazena informações padrões do sistema. Por exemplo, sexo, idade, gênero. Então, são tabelas que vai ter tipo 5, 10, 20, 30 informações no máximo. Então, eu vou usar o tinyint. Eu vou armazenar profissão. Profissão também não vou passar de 32 mil profissão cadastrada, então eu vou usar o small int. Minha empresa é pequenininha e eu vou usar para ID de pedido o int mesmo, que nunca vou chegar a 2 milhões de pedidos. Então, beleza. Não, meu e-commerce é gigantesco, é o Amazon da vida, e é muitos pedidos que rola por dia, então eu vou ter que colocar um big int aqui, porque aí vai demorar para eu atingir essa quantidade. O Submarino teve um pau uma vez que ele conseguiu atingir o máximo da numeração que estava cadastrada no sistema. E ele teve que fazer uma gambiarra lá, criar uma coluna auxiliar e colocar um casamento de uma terceira coluna com essa, uma segunda coluna com essa. Então, se você notar, o número dos pedidos lá dos americanos Shopify Submarino, eles começam com 03 traço, uma outra numeração. Por quê? Porque eles tiveram esse problema na época de atingir o limite aí da tabela. Aí, Rodolfo, uma solução é que nem você falou, né? Então, é acrescentar mais uma coluna para como se colocasse um prefixo, né? Antes da ação, né? Isso, foi uma manobra que eles fizeram. Então, eles lançaram mais uma coluna, então, assim, aí como se resetasse o contador de novo. Então, assim, a numeração de pedido antiga ia ser 01 traço, aí até o máximo que foi, e aí como se lançasse uma nova numeração 02, aí começa tudo de novo a numeração. Então, com isso, acabou o problema de atingir o máximo da tabela. Então, agora ele segue com esse numerador da esquerda, né? Até infinitamente, 99, 100, 200. Então, vamos ver se a gente vai conseguir ver daqui uns 10 anos o pedido do Submarino ser, tipo, 350 traço 9.099. Realmente é um valor bem alto, né? É fora da curva a quantidade de pedidos diários. Então, haja espaço para gerar numeração. Bom, aí a gente tem o nome, né? A gente coloca geralmente o nome como varchar, que é uma referência para texto, e a quantidade de caracteres que eu vou reservar. Nome de pessoa, vou pôr 200. Dificilmente vai ter alguém, o Dom Pedro aí, que tenha 20 e tantos sobrenomes. E aí, e assim você vai criando a sua estrutura. Se o cliente, o que o cliente tem? Aí, primeiramente, se desenha, né? Tudo que você precisa do cliente que seja importante para o seu trabalho. O cliente tem o quê? Tem data de nascimento, documento, endereço, estado civil, gênero. Então, o que for pertinente para o seu negócio é o que você vai criar de colunas para você armazenar essa informação. O nosso ID ele não está incremental. Como que faz isso? Então, quando você clica no ID, você vem nessa opção aqui, especificação de identidade. Ele está perguntando se é uma identidade ou não. Aí você coloca que sim, e automaticamente ele fala que vai incrementar de 1 em 1, começando de 1.
Outra coisa importante, a gente não definiu uma chave primária para a tabela. Toda tabela é importante ter uma chave primária. Por quê? Para ajudar o SQL a controlar os dados na hora de você fazer uma consulta. Então, se você faz uma consulta, sua tabela não tem chave primária, ele demora mais para poder retornar a informação para você. Se você cria uma chave primária, você internamente faz com que o SQL crie um índice. É como se fosse um contador à parte, onde ele sabe exatamente onde está a informação. Então, quando eu faço uma consulta, me traga todos os clientes cujo ID é igual a 30, ele vai no índice e já sabe certinho qual o bloco de dados que está essa informação. Ah, se eu faço uma consulta por nome, o nome não está indexado, ele demora mais que ele tem que fazer uma varredura um a um. Eu posso colocar o nome também como chave primária. Só que aí a chave primária obrigatoriamente faz com que o nome seja único. Eu não posso ter dois João, senão vai dar pau. Então a gente se deixa sempre para a numeração da tabela mesmo. Feito isso, apertei salvar, ele vai pedir o nome da tabela. Apertou salvar, ele vai e gera esse cara aqui, tabelinha. Ah, eu quero editar. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Vou editar. Cliquei aqui em design. E eu posso vir aqui e mudar alguma coisa. Ah, eu coloquei aqui para permitir nulo. Não, não pode permitir nulo. Se a única informação da minha tabela é o nome, eu não posso gravar um cliente sem nome. Eu venho aqui em salvar. Às vezes ele não deixa, porque pode ser que tenha dado e esteja relacionado. E aí, às vezes, você precisa limpar a tabela antes, dependendo do tipo de alteração que você fizer na estrutura. Então, aqui aceitou, então não posso permitir nulo nenhum desses dois campos. Meu ID cliente é auto-incremento e ele é chave primária. Então, essa tabelinha está redondinha para rodar já. Agora vamos no código fazer esse vínculo do código com o banco de dados. Vamos acessar aqui o Visual Studio 2019, vamos criar um novo projeto. Como eu não criei nenhum projeto na aula anterior no template de Windows Forms, vou criar um agora. Windows Forms App. O pessoal tem preconceito com Windows Forms porque hoje a tendência é tudo web, mas se você pegar no Brasil todos os temas que operam hoje, pelo menos aí 60, 70% utiliza a estrutura de forms ainda. Se você for numa academia, numa loja, no supermercado, você vai ver que a estrutura é de forms. Hein? Dificilmente você vai ver uma aplicação aí web ou um web app ou um app, igual o Flutter gera aplicação para desktop, Angular. Então, ainda existe, e assim, time que está ganhando não se mexe. Dificilmente as empresas vão se atualizar. Você vê muito Delphi também. Então, não existe preconceito com relação a isso. .NET Core 3.1. É muito funcional, né? Sim, o pessoal vai muito na onda da crista da moda, né? Então, esse cara, se fosse realmente inutilizado ou em desuso, ele ia sair da versão nova do Net 6 com o Visual Studio 2022. Mas não sai, por quê? Porque muito sistema hoje, sisteminha interno, corporativo, utiliza esse tipo de aplicação ainda. Por quê? Porque acaba que, em alguns cenários, acaba sendo um pouco performático, porque você gera um executável, é fácil de transportar para você pôr na máquina do cliente e já sair usando, do que você criar um servidor web ou depender do navegador. Então, você evita de criar outros parâmetros que pode causar algum tipo de problema. E é o que eu falei, time que está ganhando não se mexe. Muitas empresas adotam isso na prática. Por que eu vou substituir meu sistema por um web mais bonito se o que eu tenho hoje funciona e me atende? Vou gerar um custo desnecessário. É o pensamento. Verdade. Sem É, contar também com essa onda de ataques, né? Fica bem mais seguros, né? sim, Relativamente, né? sim, está limitado só na máquina do cliente mesmo. Todos os procedimentos de segurança são adotados, né? Com relação ao acesso à base local, criptografia. Então, ele fica menos exposto, né? Bom, o Verdade. Windows Form, não sei se você já trabalhou, ele abre aqui inicialmente uma tela de formulário.
ele me dá aqui uma guia de controles, componentes que eu posso utilizar. Lembra bastante aqui o NetBeans com Java, alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um botão. Eu vou colocar um text box. Eu vou colocar... Text box é suficiente. Então, eu ponho aqui, por exemplo... Vou acessar aqui o menu de Properties. Ele me traz todas as informações relacionadas a esse botão. Então, eu tenho toda a minha guia de propriedades. Basicamente, eu altero o texto, inserir. Eu posso alterar também um name para ficar organizado no meu código, bpm enviar não, inserir, né? Inserir. No text box também eu posso colocar um nome de fácil identificar, txt nome. E eu posso também colocar, por exemplo, um outro botão chamado... Cadê? Botão. Consultar. btn consultar. É bem legal trabalhar com Windows Form, principalmente questão visual. Você consegue posicionar os elementos onde você quiser. Então, você tira toda aquela questão de briga de interface que a gente comentou lá do CSS. E, às vezes, dependendo do sistema que você for desenvolver, às vezes está fazendo freela ou empreendendo, você consegue ter entregáveis mais rápido por conta disso. Então, você faz o seu layout e já pluga no Paint Framework, por exemplo, e em coisas de uma semana, no máximo, você tem um sisteminha rodando aí. Vamos alterar o nome, beleza, consultar. Opa, consular não. Beleza. Bom, aí aqui tem as configurações do formulário, se quiser manipular alguma coisa, nome do form, aula. Vamos colocar aqui também algumas opções. Exibir ícone, pode ser, esse ícone veio aqui. Tem também questão da forma com que ele inicia, então eu vou colocar para ele abrir no meio da tela, quando ele startar. Eu posso colocar para ele abrir maximizado ou não, então deixa normal. Então tem algumas configurações que dá para brincar. Eu posso colocar uma imagem de fundo, ou alterar a cor de fundo. Vamos ver se a gente consegue alterar aqui back color. Vou colocar um azul. Aí, beleza. Customizamos. O botão ficou fora do padrão. Ele fica muito limitado à questão visual. Então, assim, você não tem tanta flexibilidade quanto você tem com CSS, borda e não sei o quê, e o próprio grid de exibição que hoje a gente faria com data table, bootstrap table, alguma coisa. Aqui a gente fica limitado ao grid view, então é aquela tabelona velha de guerra que, tipo, é só ela que tem. Basicamente é isso. Bom, preenchi o meu visual bonitão, aí eu vou clicar aqui para inserir, duplo clique, ele vai abrir aqui já o evento do meu botão. Como eu vou lidar com banco de dados, eu preciso incluir uma biblioteca, então eu venho aqui nessa nossa lojinha, Manager, Package Manager. Para a gente fazer essa inserção mais fácil, mais rápido, a gente vai utilizar o Dapper. Dapper, ok. E vamos ter que incluir também a biblioteca do SQL Server. Então, é o SQL Client. Eu acho que é um System Data SQL Client. Lembrando que a lojinha aqui tem conectores para tudo quanto é banco de dados. Então, assim, infinidade de ORM para poder fazer persistir dado no banco. Então, tem bastante coisa. No caso aí, o Dapper, que é o ARM, né? Isso. A gente está utilizando o Dapper. Porque o Dapper, ele acaba sendo um pouco mais fácil para você trabalhar,
porque você consegue aproveitar as queries que você fez no próprio SQL e reproduzir direto aqui. Então, você não fica muito preso em framework, que você depende da atualização de entidade, manual, mapeamento. A gente vai usar a instrução chamada using var, declarando uma variável chamada conexão, igual a new SQL connection. Como ele ainda não interpretou o que é, eu dou um Ctrl ponto, ele vai sugerir que eu faça uso dessa biblioteca. No construtor da minha instância, que eu estou instanciando, criando uma instância dessa classe SQL Connection. No construtor, que é essa informação que eu passo entre parênteses, tem várias opções, uma delas é a connection string, que eu vou passar. O que é connection string? É uma linha de comando que indica qual é a minha máquina, qual é o nome do banco que eu vou me conectar. Eu já preenchi com os meus dados aqui, eu vou colocar essa informação tá aqui. Então, o que ele está fazendo... Aqui ele está falando para mim que o meu data source, seria o nome do meu servidor, quem que é? É esse cara aqui, desktop, papapá, que nada mais é do que, quando eu aperto conectar, seria esse cara aqui. Eu copio ele e levo para lá, o nome do servidor. Ele vai gerar com base no nome da sua máquina. Esse aqui é o nome da minha máquina, esse aqui é o nome da versão do SQL Express que eu instalei. Catálogo inicial é o nome do nosso banco de dados. E Integrate Secret estou dizendo que eu vou fazer a conexão utilizando a minha conta da própria máquina. Eu não preciso informar aqui o usuário e senha. Ele está acusando um errinho aqui, porque ele não entende a contrabarra dentro de uma string, e eu venho e coloco um arroba. Agora ele entende. O using, para que serve? Eu podia basicamente fazer isso aqui se eu quisesse. Opa, também funcionaria. Só que quando eu faço o using, ele obrigatoriamente força a limpeza de memória após a execução do meu comando. É como se fosse um comando assim, faça isso, já terminou, então já limpa na memória para não ficar ocupando espaço na memória. Então o using ele tem essa função não só para esse cenário, mas para várias coisas que você for utilizar. Eu venho aqui na conexão, eu vou abrir minha conexão e vou executar um comando. No caso, esse botão ele é o inserir. Então eu venho aqui, ponto, execute. Aí, mais uma vez, ele não conseguiu entender o que é execute, eu venho e dou um Ctrl ponto. Aí ele vai sugerir, ó, tem um cara chamado Dapper aqui que usa esse comando aí, quer incluir ele? Eu quero. Beleza, ele já interpretou. Agora, no construtor, novamente, ele pede um command definition ou essa série de parâmetros, que é basicamente a minha query SQL, opcionalmente o parâmetro, opcionalmente as informações de transação e opcionalmente timeout. Se não responder tantos segundos, aborta. E o tipo de comando, se é execução de procedure ou se é execução de query no convencional. A gente só vai preencher o primeiro campo aqui, que é com relação aliás, como insert são os dois campos, a query e os parâmetros. Então, posso passar direto aqui, insert into cliente values nome. O que eu quis dizer aqui? Insere na tabela cliente os valores, aí eu passo entre parênteses, como só tem um, eu coloquei lá arroba nome. O arroba indica que nessa posição eu vou receber algum tipo de informação, que no caso eu vou passar dessa forma, nome igual txt.text. Ou seja, nesse arroba nome eu vou receber alguma coisa chamada nome. E no caso eu estou passando um parâmetro chamado nome, e aí vai receber o texto que a gente preencheu lá no text box. Se eu tivesse colocado aqui nome 1, ia dar erro. Por quê? Porque não existe nenhum parâmetro chamado nome 1. Então tem sempre que dar match essa informação com essa. Quando eu faço um new aqui, porque ele pede um object param. Um object param é um objeto sem definição, sem tipagem. Então eu faço ele dessa forma, new. Aí quando eu faço isso, eu posso colocar qualquer tipo de valor aqui
que ele é dinâmico. Então, ele assume que vai ter uma propriedade chamada nome, que vai receber um texto. Bom, feito isso, ele já garante que vai inserir o cara no banco de dados. Vou fazer a ação lá do botão consultar. Eu posso aproveitar esse cara aqui, colar, e só mudar o comando, que agora não vai ser mais execute, agora vai ser uma query. Ah, mas a query, se eu passar o comando direto, ela vai me retornar um enumerable dynamic, ou seja, um objeto dinâmico. Aí, quando ele retorna um objeto dinâmico, fica difícil de eu acessar as informações, porque aí eu preciso colocar certinho o nome que está retornando, aí a chance de dar erro é muito grande. O que geralmente a gente faz? A gente cria uma entidade, ou uma model, ou um DTO, ou qualquer um pode chamar da forma como quiser. Então, a gente vem aqui, cria um class, aí eu vou colocar o nome de cliente, por exemplo, VM, ou cliente model. Qualquer coisa você pode preencher aí, vai da forma como você está estruturando e a arquitetura do seu projeto. Eu coloco public para dizer que ele é uma classe pública, pode ser acessada de qualquer lugar. Para facilitar a vida, o Visual Studio ele dá a sugestão de preenchimento. Então, se eu escrever prop e dar um tab, ele já vai sugerir para mim, ó, um inteiro. E eu só venho aqui e coloco o que é, ID cliente. Dou um Ctrl C, Ctrl V, muda aqui o tipo para string, que agora no banco de dados é var char e no C Sharp é string. Existe uma tabelinha também no Google que tem a relação dos tipos entre o banco e o C Sharp. Mas são poucas coisas que mudam. Nome. É importante que esteja com o mesmo nome que está na coluna do banco de dados, senão na hora que ele vai fazer o match ele não consegue encontrar. Agora eu venho aqui e coloco aqui um sinal de menor. Aí eu coloco aqui cliente, model e fecho sinal de menor. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou falando que eu vou executar uma query no meu banco de dados e o resultado dessa query eu vou dar um match com essa entidade. E aí o resultado disso vai ser um objeto cliente. Ela vai retornar uma lista de clientes model. Ah, mas eu preciso só de um cliente. Então, vem aqui e coloco um first or default. O que significa o first or default? Me traga o primeiro ou nenhum. Agora, se eu vir aqui no meu objeto, ele vai retornar um cliente model, um objetinho redondinho e lindo. Então, a gente vem aqui para a gente fazer nossa consulta. Então, ID, cliente, vírgula, o próximo campo. Fechei. De onde? Da tabela cliente. Não vou colocar nenhuma instrução de condicional. Vai me trazer todos, vai pegar o primeiro. Para a gente fazer um teste. Bom, aí a gente precisa exibir essa informação na tela para quem está consumindo essa informação, né? Então, eu venho aqui, vou dar um message box. Opa, estava ali. Message box, ponto, show. Eu pego o objeto, ponto, nome. Posso até concatenar aqui. Olá, dois pontos. Utilizando o sinal de mais, eu estou concatenando string. Então, eu estou pegando o olá mais informação nome. Bom, vamos rodar para ver o que aconteceu nessa brincadeira aí. Olha, ele trouxe o nosso formulário centralizado, bonitinho, ó, certinho. Os botõezinhos. Vamos escrever aqui, Samuel. Inserir. Beleza, não dá mensagem nenhuma. Isso que é programação orientada a suspense, né? Vamos dar um stop. Vou colocar uma mensagem aqui só para a gente saber o que aconteceu. Outra mensagem. Opa! Gostei do orientado a suspense. Você viu? Sucesso. Campeão. Vamos rodar de novo.
Lucas. Inserir. Ah, agora foi, sucesso, campeão. Então, assim, se ele chegou até o final, quer dizer que ele executou esse comando com sucesso. Vamos abrir o SQL, vamos clicar na aba de consulta, no menu de consulta, vamos executar um comando SQL na tabela cliente. De apertar o F5 para executar ou apertar o botão aqui. Então, olha, ele inseriu. O João já existia, né? E está incrementando de 1 em 1, Samuel e Lucas. Vamos inserir mais um, Igor. Ok, sucesso campeão. E aí por aí vai. Ah, o que acontece se eu apertar o consulta agora? Como eu não coloquei nenhuma condição e mandei pegar o primeiro, ele vai trazer para mim o João. Olá, João. Se eu apertar de novo, ele vai trazer o Olá, João. Ah, dá para a gente brincar com isso? Dá, vamos brincar um pouco aqui. Lembrando que a aplicação está rodando, a gente tem a nossa funcionalidade especial chamada Hot Reload. Deixa eu beber uma água aqui. Na aula passada eu não bebi água, fiquei cuspindo areia na tela aqui. Bom, selecione o cliente, ID do cliente, nome do cliente, from clientes. Aí vamos colocar aqui então order by um desk. O que significa order by um desk? Ordena para mim pelo primeiro índice de forma decrescente. Quem que é o primeiro índice? É o cliente, ID do cliente. Vamos salvar, apertar o Hot Reload e vamos consultar para ver o que vai vir. Ah, agora ele veio o Igor, por quê? Porque o Igor é o último. Então ele pega pelo índice o último. Ah, eu posso fazer também um order by por nome. Me traga o último nome. Se tivesse algum chamado Zircônio, eu ia trazer ele. Vamos atualizar o Hot Reload. Ok. Consulta. Ok. Olá, Samuel. Então, Samuel é o último nome. Vamos colocar um chamado Zircônio. Trouxe o Zircônio. Então, é isso. Então, com relação a banco de dados, no caso, o DAP, ele permite que você coloque a instrução SQL aqui, da forma como você usa no próprio banco de dados mesmo. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, delete, vou mudar o nome aqui, delete cliente, where ID igual, ID cliente igual a 1. Aí, como eu já estou passando um parâmetro direto, eu não preciso passar esse comando. Deixa eu rodar aqui de novo, hot reload. Aqui, nesse comando eu estou deletando o cliente cujo o ID seja igual a 1. No caso, a gente vai apagar o coitado do João. Vamos ver se vai funcionar. Sucesso campeão. E o João foi para o limbo. Então, o DAP, eu gosto bastante do DAP por conta disso. Além dele facilitar os comandos, eu consigo ter queries tipadas. Então, eu já faço a consulta e já transformo no objeto para mim e eu manipulo da forma como eu quiser. Bom, com relação ao código, era isso, a forma de conectar. Tem outras formas também. Essa é bem simplificada para você utilizar no dia a dia. E com relação ao banco de dados, só faltou passar uma jornada aqui para a gente ir também fechando o banco de dados. Vou criar mais uma tabela aqui no banco, chamada pedido. Então, eu tenho de pedido, tenho o tipo de dado o inteiro, e tenho o ID cliente, que é o cliente correspondente ao meu pedido, e o valor total do pedido. É um pedido que não tem item, é só para a gente ilustrar aqui mesmo. O valor a gente trata com decimal. Ele sugere que tenha 18 números à esquerda da vírgula e 0 depois da vírgula. Geralmente a gente configura dessa forma. Até 10 dígitos com 2 depois da vírgula, ou seja, R$50,50. Então ele pega, e até 10 é muito também, dá para pôr até 5 aqui, mas beleza. Vou colocar meu pedido como chave primária, autoincremento. Se você não quiser pôr autoincremento, você tem que fazer o controle dos IDs pela aplicação. Então, você tem que pegar sempre o último e incrementar mais um. O valor, eu não posso ser nulo e essa informação não pode ser nula. Aí tem uma outra informação mais importante agora, que é o vínculo. Se eu salvar dessa forma, eu tenho duas entidades avulsas que não se conversam.
A gente vai criar agora uma foreign key, que é um relacionamento entre as duas tabelas, para que elas tenham um relacionamento forte, ou seja, se eu tentar excluir um cliente que tenha pedido, não vai deixar. Por quê? Porque eu tenho o histórico dele como pedido, e aí as duas entidades conversam e uma acaba que impede que os dados sejam excluídos por conta desse vínculo. Então eu venho aqui, relacionamentos, eu clico em adicionar. Tem aqui 3 pontinhos onde eu vou dizer qual que é o meu relacionamento. Eu crio um nome aqui, se eu colocar o nome da tabela, ele já vai dar uma sugestão ali em cima. Então, vamos, por exemplo, tabela cliente. Aí eu venho aqui e falo que o meu cliente vai se relacionar com essa tabela nova na coluna cliente. Então, eu estou casando os índices aqui. E ele já sugeriu, ó, ficar o nome da tabela, que eu ainda não coloquei o nome, mas vai ser pedido, underline cliente. Ok, ele tem algumas configurações aqui para preencher com relação à forma como que eu vou fazer o update delete. A princípio a gente coloca no action, sem nenhuma ação. Às vezes tem empresa que configura, por exemplo, se eu atualizar alguma informação do pedido, eu tenho que fazer atualização em cascata, aí tipo, atualiza tudo para baixo. Mas isso quando a gente tem um dado que é replicado, dificilmente a gente vê situações assim. Acabei de criar o vínculo, vou salvar, pedido, ok. A partir desse momento agora eu tenho, ele fala, as tabelas a seguir serão salvas no banco de dados. Deseja continuar? Sim. Ponto, criei. Eu venho aqui, eu tenho pedido. Tá vazio. Aí lembra que eu comentei o diagrama? Aqui a gente tem uma representação visual bem bacana de como tá estruturada as tabelas no banco de dados. E assim, quando você entra numa empresa, é bem legal você ter essa visão para você saber a estrutura, como está estruturado o negócio da empresa. Você abre lá, você vai ver, putz, aqui eles trabalham com plano de saúde, então eu tenho uma estrutura de proponentes que ela está espalhada para todas as outras entidades aí de seguro. E aí você sabe que essa estrutura é muito importante, então tem que tomar muito cuidado na hora de manipular as informações nela. Bom, aí de banco de dados seria isso, então assim, a gente criou lá o pedido, né? Tem um comandinho legal no Management Studio, onde você aperta Alt F1, Alt F1, em cima do nome da tabela, ele vai te dar todas as informações relacionadas a essa tabela. Então, vai falar aqui que a tabela pedido, o owner dela é um DBO, ou seja, DBO é como se fosse o convidado, o usuário padrão. Ele é um tipo tabela, foi criado no dia tal. Todas as colunas e suas variações no caso decimal, escala, começa de 10, tem 2 casas, se é nulo, o tipo, o tamanho. Ele está falando que a minha tabela pedido tem um índice incrementado de 1 em 1. Esse cara aqui, ele está falando que row guide column, não sei o que é isso. Ele está falando que ela tem uma estrutura primer de indexação. O nome do meu índice que foi criado é um índice clusterizado e único, vinculado à minha coluna de pedido. E eu tenho uma foreign key, que é uma chave com outra tabela. No caso aqui, ele fala o nome da foreign key, com quem que eu relaciono, com o ID cliente. E está falando aqui também que minha primary key é clusterizada, que tem alguns tipos de criação de índice. Tem o clusterizado e o não clusterizado. É a forma como que é criado o índice na hora que você insere um item. Internamente ele grava, se não me engano, sequencialmente, ou tipo, grava em uma outra unidade de disco, tem uns negócios assim. Mas isso é algo mais avançado. E de banco de dados, basicamente é isso. Então, a gente fez a conexão no código, acessou o banco, manipulou algumas informações no banco, e agora a gente volta para o PPT. Bom, o PPT também, ele está bem tranquilo. Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouco sobre metodologias.
Então, dentro do fluxo de desenvolvimento de software, desde que a gente partiu lá do princípio, criando o pseudocódigo, foi para a parte web, com HTML, CSS, entrou no C Sharp, no Visual Studio, agora fez a questão de banco de dados. Então, todo o software, quando ele nasce, ele precisa de algum tipo de fluxo ou de metodologia, algum, como se diz, algum manual aí para se seguir para que você consiga entregar o seu software com qualidade. Porque eles até brincam que área de TI é área de pastelaria, né? Você grita lá o que você quer e, tipo, se vira aí e faz tipo, na hora. Então, na hora que você desenvolve, ao mesmo tempo você está também ali tentando, de alguma forma, correndo contra o tempo. Então, você está ali ao mesmo tempo codificando, criando tabela, e aí depois que você termina aquele bloco de código, você lembra que você esqueceu de alguma coisa ou que o usuário pediu uma alteração, então acaba que seu código fica muito ruim. E para isso existem essas metodologias. Então, antigamente era bem rígido esse negócio. Por quê? Porque o software, antigamente, ele realmente era uma esteira de produção, como se fosse construir um prédio. Você tinha um time grandão, o pessoal documentava, e aí eles faziam todo o entendimento, desenvolvia aquele processo, e aí entregava para o cliente, pronto, acabou, batia na mãozinha um do outro, tchau, um abraço. Só que com a evolução das coisas e da necessidade de ter entregáveis menores e mais rápidos, incrementais, até em virtude mesmo da constante mudança que a gente sofre aí no nosso dia a dia, seja economia, seja qualquer outra coisa. Então, esse modelão antigo não existe mais. Então, quando a gente aprendia lá em engenharia de software, a gente tinha modelo incremental, modelo cascata, modelo não sei lá o quê, PMI, PBOK, PMI não sei lá o quê, ISO, papapá. Então, era tanta parafernália, assim, eu estou usando termos populares aí, o pessoal pode até ficar bravo aí quem estiver nos assistindo depois. Mas não funcionava, porque não é igual uma construção civil que você tem uma planta de um prédio, você construiu o prédio e pronto, acabou. Não, o software é diferente. Enquanto você está ali no segundo andar, surgiu essa necessidade de colocar uma escada para outro prédio e afundar o seu prédio mais 3 subsolos. E aí com prédio não dá para você fazer isso, mas software você consegue. Então, com isso, com o tempo foi se evoluindo. Então, se os modelos mais antigos foram caindo em esquecimento, aí eu até citei o Cascata e o Waterfall, que algumas empresas ainda utilizam ele, que eles partem daquele princípio, faço um requerimento, aí eu faço um projeto, aí eu faço implantação, valido, e aí fica um time ali de meia dúzia de gente ali pro resto da vida dando manutenção. É o que acontece com esses temas que eu comentei com você, principalmente o Windows Form. Então, a gente tem sisteminhas lá em Delphi, de academia, estacionamento, locadora, de qualquer outra coisa, que parou no tempo e só tem manutençãozinha ali, básica, um plug com alguma coisa, algum bugzinho que ainda acontece. Então, meio que estagnou nesse meio. E com o tempo foram surgindo outras metodologias. Então veio aí o Lean Kanban, o Scrum e hoje é esse conceito de DevOps, né? O Lean, o Kanban e o Scrum, eles são aí desse movimento ágil, né? Então tem coisas que são comuns, né? Sempre na gestão dentro das empresas, a mesma conversinha de final de ano e começo de ano é a mesma para o resto da vida. Você vai ver o CEO, o CTO ou qualquer outra pessoa acima de você sempre falando: gente, a gente precisa reduzir custo, aumentar a receita, precisa cortar algumas coisas, precisa produzir mais. Então a conversinha é a mesma. E aí o pessoal se esbarra em cima dessas metodologias para tentar minimizar essa questão da gestão, que sempre cobram a mesma coisa. E aí o que que a gente tem? A gente tem um Lean, que a ideia dele é ter um processo mais enxuto, cortar algumas coisas que gera volume, né? E a gente tem aí o Scrum, que são entregáveis em curto
espaço de tempo. Então, a gente tem interações aí de 2 semanas, a média que o Scrum rege, né? E aí o pessoal monta todo o backlog, estrutura tudo que dá para ser feito nessas 2 semanas. Eles chamam de MVP, né? Que é o mínimo entregável que agrega valor para a companhia. Então, às vezes, chega uma necessidade de negócio, fala, putz, eu quero que desenvolva um carro super brilhante com som que detecta o perfil do usuário, então como que ele dirige e tudo mais, tal, tem que ter 4 rodas e acender o farol, tá. É uma big de uma solicitação. Só que a gente chega para o cliente e fala assim, então, mas o que o mínimo que você exige para a gente entregar aí em curto prazo? Ah, para mim eu só preciso ter 4 rodas e acender o farol. Então eles vão criar as estruturas para que em 2 semanas ou até mais entregue esse MVP para o cliente. Depois vão trabalhar nas evolução contínua, que é até atingir o que o cliente deseja no final, né? Que é tipo, tudo isso que eu comentei. E aí essas metodologias ágeis trabalham justamente em cima disso. Vamos fazendo as entregas incrementais, então com isso a gente passa por todo o ciclo de desenvolvimento, desenvolve, testa, publica, aí volta, desenvolve, testa, publica. Então esse circuito ele fica rodando e tendo incrementáveis a cada iteração. E o DevOps tá um pouco preso aí à tecnologia, né? Então ele tem as automatizações aí para que essas metodologias sejam aplicadas. Então essa cultura DevOps aí tem tanto todo esse processo de automatização de código, pipelines de publicações, todo dashboard voltado para que você aplique essas metodologias. Então você tem a aplicação de planes, de reviews do Scrum, Plane Poker, tem Kanban com os quadros que cada um está fazendo, os status dos quadros. Então, o dia a dia do desenvolvimento hoje acaba sendo dessa forma. A gente se apoia em alguma ferramenta e a gente aplica essas metodologias. A maioria das empresas hoje trabalha com Scrum. Dificilmente você vai ver uma com Waterfall ou qualquer outra coisa. Até o PMI mesmo acabou ficando um pouco esquecido aí. E, e é isso. Então, a gente fecha aí nosso treinamento aí com essa questão das metodologias de desenvolvimento. Espero que vocês tenham aproveitado aí todo esse tour aí que a gente passou por ferramentas, tecnologias. Foram algumas semanas aí de aprendizados e às vezes alguns já até conheciam alguma coisa, outros não. Então, tentei fazer um mix aí do básico com quem já sabe alguma coisa. Mas a ideia mesmo do treinamento é dar insights aí para vocês explorarem, buscar informação. Eu tenho dado várias dicas aí de treinamento no WhatsApp. Busquem fazer bastante treinamentos gratuitos, ajudam bastante, principalmente você compartilhar eles via a rede social, principalmente no LinkedIn. E é isso, pessoal. Então, agradeço aí a participação nessas semanas. Espero que tenha aproveitado o conteúdo. O Igor está mais presente aí com a gente, tem também participado aí diretamente. E depois eu vou emitir um certificado para cada um aí que teve pelo menos 50% de participação, para vocês anexarem aí no portfólio de vocês, beleza? Beleza, Rodolfo? Eu que agradeço aí a oportunidade de participar aí desse treinamento, né? Como você disse, né? Por mais que tenham, às vezes, a gente tem algum conhecimento prévio do assunto, né? Mas são detalhes que, às vezes, acabam de enriquecendo a gente, né? Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com esse ORM que você passou, entendeu? Vi que é um modo mais prático, até mesmo que o Ent Framework, para ainda mais gente que está aprendendo, né? Então é uma forma de interação mais rápida. E é aquilo, eu acho que quando a gente pratica e a gente vê o resultado, a gente assimila mais fácil aquilo que aprendeu. Isso aí, perfeito. É na prática mesmo, usar esses insights aí para poder já baixar aí, ou incluir o Dapper no Nuget e já ir praticando. E lembrando que no meu canal tem muito, mas muito conteúdo mesmo, diverso. Então, pode aproveitar também, que é tudo gratuito lá, acessar e acompanhar
Sempre, toda semana eu tô lançando alguma coisa nova aí. E é isso. Então, beleza. Obrigado. Boa noite, boa semana aí.